A República da Coreia, um dos 4 tigres asiáticos, é uma das mais fortes economias do mundo. Tem uma profunda e rica cultura que se desenvolveu através de séculos de história. Ainda sobre a fé coreana, mais praticante, diria a você que eles são cristãos, chegando como principal religião na Coreia. Você verá como o desenvolvimento do cristianismo no coração dos coreanos é uma história de orgulho e esperança em relação aos tumultuados eventos do século XVIII, XIX e XX. Eu sou seu anfitrião Sidney Sá e sejam bem-vindos ao nosso canal. Sintam-se livres para visitar o nosso canal. Se você estiver interessado em mais conteúdos, serão fornecidos links abaixo. Ao contrário do seu vizinho histórico, a China, o cristianismo chegou à Coreia bastante recentemente. Na história, os primeiros ensinamentos cristãos a entrar na Península Coreana apareceu por volta de 1603. É um tempo em que a nação estava no controle da dinastia Joseon, um reino vassalo para o grande Império Ming da China, onde os missionários europeus estiveram ativamente trabalhando por várias décadas, distribuindo conhecimento científico e sua fé. Um grande número de missionários faziam proselitismo na capital diplomata coreana de Pequim. Enviados da China poderiam, portanto, encontrá-los ao retornar. Estes trouxeram de volta os textos católicos que encontraram lá. Esta nova religião encontrou um terreno firme nas terras de Chosu e muitos desamparados, os coreanos, converteram a essa nova fé. As regiões de Gyeonggi e Gangneung viu o desenvolvimento particular do catolicismo. A dinastia Chosu foi, no entanto, culturalmente uma nação confucionista e budista. O cristianismo encontrou oposição, especialmente nas elites e acadêmicos. Em 1758, o rei Yongle proibiu o culto, portanto é uma prática maligna. No entanto, apesar das proibições, muitos coreanos continuaram a praticar sua nova fé escondida. No entanto, não mais que uma seita na época, pois não haviam nem padres nem instituições em 1783. Sim, da Inglaterra, um jovem nobre coreano acompanhou seu pai diplomata para a Isca, fascinado pelo conhecimento dos padres jesuítas que ele conheceu lá. Ele começou aprendendo seus ensinamentos e foi batizado como padre no ano seguinte, proibição que ele trouxe de volta para a Coreia vários textos, crucifixos e objetos religiosos que, por sua vez, ajudaram a batizar muitos mais padres, leigos coreanos, em vez de pregadores clericais, e o uso do script hangul praticado em vez do chinês clássicos, permitindo o catolicismo se espalhar facilmente por toda a terra e as pessoas em paralelo. As autoridades e elites coreanas cresceram ainda mais intolerantes com essa religião estrangeira, que descartou a veneração de ancestrais, uma parte essencial do confucionismo no início do século XIX. O tribunal de Joseon ordenou uma perseguição maciça aos cristãos, conhecida como uma perseguição sênior, como resultado dessas políticas. Milhares foram executados. No entanto, a igreja permaneceu forte e continuou a viver ao longo do tempo. O protestantismo, em avivamento no século XIX, atingiu a Coreia na década de 1880. Após as guerras do ópio, todo o canto do Império Chinês Qing agora foi aberto para o protestantismo proselitista, pois havia se espalhado em toda a terra perto da fronteira da dinastia Joseon, em Xianyang. O missionário protestante John Royce completou sua tradução do Novo Testamento em coreano em 1887, encorajando uma nova onda de evangelização. Desta vez, o interesse coreano pelo cristianismo brotou dentro das elites, pois os missionários trouxeram com eles a medicina moderna, prática que os fascinava. O rei coreano, Go-dong, apoiava a modernização para resistir ao crescente Império Chinês. A ameaça impressionou favoravelmente com a dedicação à educação e modernidade. As práticas médicas do protestante missionário para o coreano progressista de elite encorajaram suas missões de trabalho e as escolas cristãs abriram gradualmente em todos os lugares nesse período crítico. O jovem cristão da história coreana era um símbolo de ser moderno. O cristianismo cresceu constantemente, representando 1% da população, até o ano de 1900, ou seja, mais de 170 mil pessoas. Ao contrário de muitas outras nações sujeitas às missões do Ocidente, no entanto, o povo coreano assumiu rapidamente a própria propagação do Evangelho. Em 1907, o grande renascimento de Pyongyang viu 100 mil pessoas se reunir para uma conferência bíblica, que incentivou ainda mais a propagação da religião.
Especialmente na região, o impacto foi tão grande que a cidade de Pyongyang ganhou um apelido de Jerusalém do Leste. 1 em cada 6 habitantes eram cristãos. Em 1910, seguindo uma tendência de crescimento japonês, a Coreia foi efetivamente anexada pelo Império do Japão. Involuntariamente, as autoridades japonesas iriam indiretamente levar um apoio ainda mais forte para o cristianismo, enquanto tentavam impor a propagação da religião shintoísta. Um número significativo dos coreanos se agarraram mais ou até mesmo convertido ao cristianismo na oposição nacionalista aos japoneses, a ocupação que aconteceu em 1919. Foram 329 missões protestantes, 52 católicas e uma ortodoxa. Mais de 300 mil coreanos se converteram, um pouco mais de 2% da população total naquele mesmo ano. Um protesto maciço, conhecido como a Marcha, o primeiro movimento que tentou derrubar os japoneses declarando a independência. Das dezenas de milhares que protestaram, cerca de 20% foram cristãos. Milhares foram mortos e feridos pela polícia japonesa. Um exército de pessoas em uma repreensão, e cristãos missionários cuidaram das vítimas e suas famílias, e isso resultou numa boa imagem do cristianismo no país agora, tornando-se uma religião de orgulho, assistência e resistência. Em 1914 já eram supostamente 86 mil católicos e 79 mil protestantes na Coreia. Por volta da década de 1930, esse número cresceu respectivamente a 147 mil católicos e 168 mil protestantes, ambos que se concentravam principalmente no norte do país. Terminando agora a Segunda Guerra Mundial, a rendição do Japão e subsequente a libertação da Coreia, que ocorreu em 15 de agosto de 1945. No entanto, não acabou as tensões para o povo coreano, pois cresceu-se uma forte tensão entre o norte por influência soviética e nacionalistas do sul. Aumentaram as separações, aparecendo a República da Coreia, também conhecida como a Coreia do Sul, e Coreia do Norte, que foram fundadas em 1948. Com o espírito do comunista, que foi declarado como política na Coreia do Norte, o espírito do ateísmo foi declarado assim, mas naquele país estava concentrada a maioria dos cristãos. O próprio presidente Kim Il-sung veio de uma formação cristã, sendo sua mãe presbiteriana e o avô um ministro protestante. No entanto, Norte, a ideologia comunista da Coreia levou à perseguição dos cristãos. Em 1949, todas as igrejas foram fechadas. Padres católicos coreanos foram executados e protestantes que se recusaram a renunciar à sua fé foram purgados. Em uma consequência a isto, a grande maioria dos cristãos fugiram do norte para o sul, levando a concentração de cristãos coreanos para a Coreia do Sul. A Guerra da Coreia viu o crescimento da influência do pró-cristão dos Estados Unidos no sul, abraçando assim o capitalismo coreano do sul. Um pouco gradualmente adotou um modo de vida semelhante ao americano durante a década de 60 e 70, com uma economia que impressionou pelo crescimento, levando à Coreia muitas pessoas que encontravam-se trabalhando com duras condições. As organizações cristãs ofereceram ajuda e domínio social, fortalecendo a influência da igreja dentro da população. Além disso, tantos homens foram submetidos à obrigatoriedade do serviço militar. Eles tiveram a ocasião de descobrir a religião ali, no trabalho dos capelães militares, levando à conversão de uma parte significativa de soldados que deixaram o serviço como cristãos. Todos esses fatores pavimentaram um caminho para o desenvolvimento constante da religião nos anos 80. Observadores relataram um crescimento explosivo desde os anos 2000, onde o cristianismo crescendo ainda hoje. Praticamente um terço dos sul-coreanos são cristãos, com 20% de protestantes e 10% de católicos. A forte influência do cristianismo ainda pode ser vista na política, já que a Coreia do Sul contabilizou um primeiro-ministro e 6 presidentes, incluindo o titular Moon Jae-in, pertencentes à fé. Em comparação, um pouco menos de 25% dos coreanos se identificam como budistas, e outras religiões compõem menos de 1% das pessoas. O cristianismo na Coreia é visto, então, como uma religião pacífica. Por conta de todas essas razões históricas, que a maioria dos coreanos hoje que são religiosos, são cristãos. O cristianismo na Coreia provavelmente tem muito mais dias antes de si mesmo, pois ainda é encorajada por muito mais fatores, que inclui o seu próprio governo, que apesar de garantir a separação da igreja e o Estado, pela Constituição, é simpático, pois o cristianismo, como fé,
pode contribuir para proteger ideologicamente a nação contra o seu gêmeo comunista. Eu, Sidney Sá, sou seu anfitrião por aqui. Por favor, deixe um like nesse vídeo e se ainda não for inscrito no canal, inscreva para usufruir de muito mais conteúdo como estes. Abraço.